Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o termo economia, da forma como ele era utilizado pela igreja cristã durante a Idade Média, porque a gente sempre ouve falar do termo economia, aí tendo relação com a questão da produção, né, com a questão aí da circulação monetária, né, às vezes a gente usa muito também com a questão de guardar dinheiro, né, então existem esses termos aí, né, então há também a definição da economia como sendo a administração dos recursos escassos da sociedade. Então aqui eu vou falar, pessoal, sobre como a igreja falava disso e como isso tem relação com a própria forma como nós tratamos a economia hoje. É o seguinte, pessoal, durante a Idade Média, a igreja, no meio dos seus embates ali para poder se solidificar, então a igreja passou por debates ali que tinham a ver com a questão das imagens, por exemplo, né? Houve lá o famoso conflito no século VIII, que foi a questão da idolatria, né? Teve a ver ali com a questão dos iconoclastas versus iconófilos, né? Eu fiz um podcast sobre isso, vou deixar o link depois aí nos créditos para vocês darem uma olhada se vocês quiserem. Então, pessoal, a igreja ela sempre foi ali se solidificando, e aí aparece o termo economia muitas vezes aí nessa solidificação da igreja, tá? Então, como que isso vai aparecer, pessoal? Então, aí a questão da economia tinha a ver com a questão da administração da própria igreja, né? Como a igreja lidar com seus fiéis, por exemplo, né? Então, como que a igreja fazer essa intermediação da palavra divina com aí o terreno, né? Como é que ela lidar com a questão das pessoas que iam segui-la, né? Então, a palavra vai ter uma força muito grande, né? A palavra divina aí, porque a administração da própria forma como se utiliza a palavra aí na solidificação da igreja vai ter aí relação com a economia. Por quê? Porque a administração de como vai se fazer a utilização da palavra divina vai ser a própria utilização do termo economia, né? Então economia aí era o sentido de administração dessa relação da igreja com as pessoas, né? Então tem a ver até como se a gente pegar hoje aí a forma como é pensada a economia, também tem mais ou menos esse sentido, né? Porque a economia é pensada hoje aí como a administração desses recursos, como eu falei antes para vocês. Então a igreja já tinha um pensamento sobre isso, só que aí aplicada a questão da relação aí com os seus fiéis, né? Então tinha a ver com a questão da própria forma como a igreja lidava com os seus fiéis. E aí, pessoal, além disso, né? Tem a questão, né, desse outro significado que nós utilizamos economia hoje, como a questão de economizar os bens, né, de não gastar com qualquer coisa. Era dessa forma que a igreja também pensava, na questão aí de conservar a sua palavra. Então vai ter aquela passagem na Bíblia, né, na parte lá de Mateus, né, não deem o que é sagrado aos cães, né, e não deem as pérolas aos porcos, né, mais ou menos assim, porque senão os porcos vão pisotear, né, e os cães vão se voltar contra você, mais ou menos esse sentido, né, isso aqui não está completamente igual ao que aparece na Bíblia, mas o sentido aí de que você não pode gastar a palavra divina com qualquer um, né? Então isso é a administração dos bens também, né? Então essa era a forma como a igreja pensava. E aí tem a ver com esse outro significado de economia, como eu falei para vocês, né? No sentido de economizar também. Então, ao mesmo tempo que tem a igreja preocupada com a questão da administração, também tem a ver com a questão aí, né, de como você vai utilizar os recursos. Mas aí no caso da igreja, lógico, aí a administração de como ela vai fazer aí a utilização da sua palavra com os seus fiéis, né? Só tem esse livro aqui da Maria José Montzen, né, que é Imagem, Ícone e Economia, que trata dessas questões que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então é pela editora Contraponto, né? Esse livro ele fala dessas questões aí envolvendo aí essa administração da igreja, né? Também vai retratar aí um momento a questão do debate, né, que havia sobre as imagens aí nessa época, né, principalmente lá dentro do Império Bizantino, né, que havia o debate aí sobre como que as imagens iam ser utilizadas ou não, né? Tem os iconoclastas que não vão querer a utilização, por exemplo, de imagens de santos, nem da imagem do próprio Jesus ou a Virgem Maria, e do outro lado você vai ter aqueles que vão utilizar, que são os iconófilos, né, que vão utilizar essas imagens, né, e eles vão ter uma justificação para isso, né. Mas enfim, no podcast lá que eu gravei, eu falo um pouquinho mais propriamente sobre isso. Só por enquanto é isso daqui. Então, obrigado e até a próxima.